Foram duas duras derrotas contra São Paulo e Botafogo, mas esse fato não me faz jogar a toalha. O Vasco tá vivo no Campeonato Brasileiro, lutando para ficar ao menos na 8ª colocação. E eu vou explicar nesse vídeo aqui a importância da gente terminar o campeonato ao menos em 8º lugar. A derrota para o Botafogo foi muito por conta das atuações do Tietê e do Verratti. E o Fernando Diniz, vou te mostrar nesse vídeo aqui, foi indagado na entrevista coletiva sobre a titularidade desses dois jogadores. Vascaíno, eu não jogo a toalha. Não dá para abandonar o Brasileirão, não. Beleza pura, povão vascaíno. Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Se inscreva no canal, ative as notificações, juntos. Vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta. Sem jogar a toalha, hein? E na volta, é a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Bora! Vem para o meu grupo do Telegram, exclusivo, criado para levar benefícios para você. Não paga absolutamente nada para entrar. Tudo que você ganhar é seu. Não paga comissão a ninguém. Criei esse grupo com alguns especialistas e lá você recebe as melhores odds no mercado para se dar bem nas casas esportivas. Quem está lá já está faturando muito dinheiro, dinheiro de verdade. Não tem sacanagem, não tem pegadinha. Clique agora, primeiro comentário fixo e entre no meu grupo do Telegram. Tenho absoluta convicção que você vai ganhar dinheiro também. Bom, duas derrotas, né? O Vasco, antes do jogo contra o São Paulo, dependia apenas dele para alcançar a 7ª colocação. Com as duas derrotas, o Vasco já não depende mais dele, depende, inclusive, de uma derrota futura do São Paulo. Mas não dá para jogar a toalha, porque alguns resultados aconteceram e foram muito bons para o Vasco da Gama, como a derrota ontem do Corinthians para o Bragantino, o próprio empate do São Paulo com o Flamengo em 2-2. Situação rápida é a seguinte: Fluminense tem 47 pontos, é o 7º colocado, joga hoje diante do Mirassol. O São Paulo tem 45, é o 8º. O Vasco tem 42. É o 9º. O Vasco está a 3 pontos do São Paulo para o Vasco ocupar a 8ª colocação. E qual é a importância do Vasco ser o 8º? O Campeonato Brasileiro hoje ele já virou o G7. E ele tem 75% de chances de virar G8. 75%. Para isso basta que Cruzeiro ou Fluminense ou o próprio Vasco conquiste a Copa do Brasil. Se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, não vira G8. Então, se o Vasco terminar em 8º no Campeonato Brasileiro, ele vai para a Libertadores América. Se o Cruzeiro for finalista da Copa do Brasil, jogando contra o Fluminense ou contra o próprio Vasco. São 4 times, então nós estamos falando de 75% de chance de virar G8. Então, por isso é importante o Vasco terminar na 8ª colocação. Ontem, o Lineker Biondi fez uma pergunta muito ácida ao Fernando Diniz na entrevista coletiva. Antes de eu te mostrar, vamos para o depoimento do próprio Lineker logo após o jogo, no apito final, no calor do momento. Salve, família vascaína, derrota pro Botafogo aqui e eu vou falar pra você, você vai botar a culpa no Diniz, não vai? Mas o Felipe Coutinho não tem a capacidade de ser um grande jogador, de botar esse jogo no braço também. Vamos criticar individualmente cada jogador junto com o Diniz, tá? Vamos lá, Felipe Coutinho não tem personalidade pra pegar um clássico, botar embaixo do braço, não tem o que fazer. O Verratti já passou da hora de ser reserva. O Tietê, então, tá fazendo o quê nesse time do Vasco? O que o Tietê tá fazendo nesse time do Vasco? Bom, normalmente, né, o treinador, ele acaba morrendo com as suas escolhas, né? E o Diniz vai morrer abraçado com o Tietê. Será que é alguma dívida emocional com aquele problema que ele tinha com o Tietê? O que será? Eu não consigo entender. Um jogador semi-aposentado como o Tietê não pode estar jogando com o time do Vasco. Vai jogar, vai tentar ganhar uma Copa do Brasil com um jogador semi-aposentado? Não dá, porra. Então vamos lá.
Vamos criticar o Diniz? Vamos, mas vamos criticar também o Coutinho, que não tem personalidade para pegar um jogo como esse, um clássico, e botar embaixo do braço. Vamos criticar também individualmente cada jogador, porque o Vasco ele consegue oscilar de uma forma impressionante. Derrota trágica aqui, praticamente voltando, né, à realidade de Copa Sul-Americana pelo Campeonato Brasileiro. E se continuar assim, vai babar na Copa do Brasil. Bom, aí o depoimento do Lineker Biondi, que acompanhou o jogo no estádio Newton Santos, já iniciando o trajeto para descer para a sala da entrevista coletiva. Lá, ele fez essa pergunta ácida ao técnico Fernando Diniz. Boa noite, Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Você respondeu para o amigo Sérgio falando de sustentabilidade, né, entre Hugo Moura e Barros formando a dupla de volantes, mas vai um pouquinho mais além disso. Porque com os dois você também otimiza o setor ofensivo, né? Dá mais liberdade para o Coutinho, mais liberdade para a ultrapassagem de laterais, e os jogadores do setor ofensivo ficam mais à vontade, sabendo que tem dois volantes de contenção. Duas escolhas suas para esse jogo contra o Botafogo foram muito questionadas pelo torcedor. A primeira, o Tietê, e a segunda, o Pablo Verratti. Eu queria saber se, como você já falou em algumas coletivas que você é muito mais sentir do que razão, eu queria saber se a escolha pelo Tietê vem de alguma dívida sentimental do passado. E eu estou falando isso para levantar a bola para você tirar isso de polêmica que já está acontecendo lá fora. Tá? E outra, se o Verratti, a hierarquia no elenco faz também ele ter uma titularidade forçada. Obrigado. Eu acho que as duas perguntas, porra, hoje você deu uma... mas você deu uma exagerada hoje, hein? Deu uma exagerada. Mas eu vou te responder. Porra, você acha que eu vou colocar o Tietê porque eu tenho uma dívida com o Tietê? Assim, mas a torcida, pelo perfil que eu tenho, que eu demonstro no campo, a torcida pode até querer saber. Eu não acredito que a torcida do Vasco, de maneira geral, ache uma coisa dessa. Nem se ele fosse meu filho, vai jogar os caras que eu acho melhor. O Tietê, eu vou repetir para você. O Tietê, 2 meses atrás, de saideira, ele estava todo o jogo entre os 3 melhores jogadores do time. Ele é o jogador da posição e a gente, assim, quer que o Tietê volte a jogar do jeito que ele está jogando. Isso não quer dizer que o Tietê vai ser titular sempre, mas se eu tiver que tirar, vou tirar a hora que eu acho que tem que tirar. Então, assim, isso é uma coisa meio risível, falar uma coisa dessa. Não é que eu nunca fiz e nunca vou fazer um troço desse. Não tem a mínima chance. A outra pergunta, o que foi que você fez? A do Vegetti. De novo, você pergunta bastante sobre o Vegetti. O Vegetti, ele fez 2 gols contra o Red Bull Bragantino. E para o Vegetti conseguir produzir no jogo de hoje, ele foi o cara mais sacrificado. Porque assim, a gente jogou mal, a gente marcou mal e a gente não produziu. É um cara assim, a gente precisava. Seria justo cobrar o Vegetti se a gente tivesse produzido bastante e ele não tivesse tido chance de gol, tivesse errado o gol. Então é muito injusto cobrar o Vegetti no jogo de hoje, na minha opinião. Porque se fosse ele, qualquer outro centroavante. A gente não produziu, a gente marcou mal, o Botafogo teve mais posse que a gente criou pouco, a gente cruzou pouco. Então, para um centroavante hoje, ia ser difícil ele aparecer no jogo de hoje. Ele jogou, como foi em Bragança, com a minha expectativa da gente conseguir produzir para ele poder finalizar. Do jeito que a gente jogou hoje, ia ser muito difícil o Vegetti aparecer de uma maneira positiva no jogo. Bem como um camisa 9, que é a principal característica ofensiva, é um jogador de duelo, um jogador que faz gol, um jogador que ganha bola na cabeça e que precisa de bolas bem cruzadas na área para ele poder aparecer mais no jogo. Bom, Vasco volta a jogar sábado diante do Juventude em São Januário. A partir de agora, todas as vitórias são fundamentais e é inegociável. Derrotar o Juventude no sábado, o Vasco terá as voltas de PH e Nuno Moreira. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.